Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico, que é o da clonagem de Jesus. Existem vários sites aqui na internet dizendo que Jesus vai ser clonado, que um grupo de cientistas está planejando pegar a lança que feriu o corpo de Jesus, pegar os elementos de DNA presentes na lança e fazer um clone de Jesus. Mas a grande questão aqui é: será que isso é verdade? Será que isso não é um boato? Veja, a maioria desses sites se utilizam de um site inglês chamado WIT Science, witscience.org. Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição. Esse site ele é famoso também por falar de um grupo de cientistas que teriam descoberto no DNA humano frases bíblicas em aramaico. Frases como no princípio Deus criou os céus e a terra, ou ainda frases como não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, ou seja, frases do Antigo e frases do Novo Testamento dentro do DNA humano. E isso segundo esse site, segundo o site em inglês WIT, é um site norte-americano, witscience.org. Eu vou deixar esse site na descrição aqui para vocês verem ele, tá? Para vocês examinarem ele. Existem vários sites brasileiros que estão usando esse site norte-americano como base, geralmente sites religiosos estão usando esse site como base para dizer que aquilo que está escrito nesse site é verdadeiro, para dizer que as coisas que aparecem nesse site são verdadeiras. Mas, né, pesquisando melhor, vi vários sites norte-americanos, inclusive sites falando com o próprio autor desse site, dizendo que esse site na verdade é uma brincadeira. Uma brincadeira. Veja, nos Estados Unidos é muito comum você ter sites com descobertas científicas, mas que na verdade são sites que têm como objetivo fazer um ato de zombaria contra, às vezes como uma forma de protesto contra a ciência, às vezes uma forma de protesto contra os cientistas, às vezes uma forma de protesto contra a própria religião. Então o objetivo desses sites não é ser levados a sério. Inclusive, se você investiga mais a fundo esse site, você vai ver que ele mesmo fala que se trata de uma brincadeira, que não é real aquilo que aparece ali. Inclusive na barra desse site aparece várias discussões que não tem nada a ver com site científico, sites falando sobre sobre propagandas, sobre, enfim, várias outras coisas que não tem nada a ver com ciência, entendeu? E isso é muito interessante. E aí você tem vários sites brasileiros se utilizando desse site como base para dizer que, de fato, estão tentando clonar Jesus Cristo ou ainda estão descobrindo versículos da Bíblia no DNA humano, na sequência de DNA humano. Totalmente falso. Totalmente falso. E isso foi baseado no witscience.org, que é um site de paródias. É um site de comédias, é uma brincadeira que tem ali. A própria foto do site em que aparece um grupo de cientistas sérios trabalhando, eles tiraram de um outro site. Inclusive o endereço que aparece ali não existe na vida real. Se você procurar o endereço que aparece ali, você vai ver que existe uma outra organização no lugar daquela e que não tem nada a ver com a realidade aquele site. Mas várias pessoas, um dos artigos desse site fala o seguinte, ó: astrônomos descobrem vida alienígena. Astronomers discover alien life. Astrônomos descobrem vida alienígena. Olha só os artigos que eles publicam. Um outro artigo que eles publicaram foi Attempt to Clone Jesus Underway, tentativa de clonar Jesus Cristo. Depois, um outro artigo deles diz o seguinte: Controversial Cure for AIDS Discovered. Ou seja, controvérsia cura da AIDS foi descoberta.
Tudo assim, entendeu? Quer dizer, são só brincadeiras deles, não é nada de real. As pessoas é que acabaram levando a coisa toda pro lado da realidade. Tem uma outra parte que fala sobre scientific Yahvé, ou seja, Yahvé é científico. Uma outra parte fala God, Deus, né? Proof of discoveries, ou seja, provas das descobertas. Então, quer dizer, é um site totalmente de comédia. É um site que foi feito para comédia. Mas agora, a grande pergunta é: suponhamos que um cientista verdadeiramente sério resolvesse fazer um clone de Jesus usando a lança que supostamente feriu o corpo dele. Existe uma lança, né, que as pessoas chamam de lança de Longinos, que é uma lança muito famosa que supostamente teria ferido o corpo de Jesus. Bom, por um cientista realmente fazer isso, ele deveria de levar em consideração 5 fatores. Tá? 5 fatores. Primeiro, será que essa é mesmo a lança que feriu o corpo de Jesus? O máximo que os cientistas descobriram acerca da lança de Longinos é que essa lança data de 2000 anos atrás. Mas isso não significa que ela tenha ferido de fato o corpo de Jesus. Tanto é que a lança ela tem descrições de 2000 anos atrás, mas ela era usada por diferentes tipos de soldados. Então quer dizer que pode ter sido de qualquer soldado, pode ter ferido qualquer pessoa e não necessariamente a lança que feriu Jesus, certo? Então a primeira coisa que um cientista que resolvesse fazer isso deveria de levar em consideração é: será que essa é mesmo a lança que feriu Jesus? A segunda coisa que ele deveria de levar em consideração é: esse DNA que está na lança é mesmo de Jesus Cristo? Suponhamos que fosse, de fato, a lança que feriu Jesus Cristo. Será que esse DNA que está nessa lança não seria por acaso do soldado que feriu o corpo de Jesus? Por exemplo, se esse soldado tivesse virado um cristão, esse soldado certamente teria pego aquela lança, guardado ela com todo cuidado, e cada vez que uma pessoa ficasse doente, ou cada vez que ele mesmo ficasse doente, certamente ele pegaria aquela lança, beijaria aquela lança, colocaria aquela lança nos locais do corpo dele onde estivesse doente, e dessa maneira o DNA do soldado acabaria ficando incrustado na lança, de tal maneira que não haveria mais o DNA de Jesus ali, mas sim o DNA do próprio soldado. Então, um cientista que resolvesse fazer isso, ele desistiria a partir da hora em que ele pensasse sobre isso, a partir da hora em que ele pensasse: bom, em quantas mãos religiosas essa lança já não andou? E quantas pessoas já não beijaram, deixando ali a sua saliva, o seu DNA através da saliva? E quantas pessoas já não colocaram aquela lança em ferimentos do seu próprio corpo por acreditar que aquela lança tinha poderes mágicos por ser a lança que feriu Jesus? Então, quantos DNAs não estão ali incrustados? Entendeu? Então, esse cientista desistiria na hora de fazer isso. Ao fazer um clone do DNA que estivesse naquela lança, ele poderia estar fazendo o clone do DNA de qualquer ser humano, tanto de seres humanos que viveram 2000 anos atrás, quanto de outros que viveram posteriormente, e não obrigatoriamente do DNA de Jesus. Terceiro, por que cientistas fariam isso? Essa é a pergunta que você deve sempre levar em consideração quando você se depara com um site que você não sabe se é sensacionalista ou não. Questione. Veja, por que cientistas fariam isso? Os cientistas sabem muito bem que você não é apenas DNA, você também é fruto do meio de onde você vive. Se os cientistas resolvessem fazer um DNA do corpo de Jesus, partindo do princípio de que seria possível fazer um clone, eles jamais fariam isso, porque qualquer cientista sabe que o ser humano não é apenas DNA, ele também é a comunidade na qual ele reside. E esse indivíduo, apesar de ser feito com o próprio corpo de Jesus, com o próprio DNA do corpo de Jesus, e ter dessa maneira a mesma genética de Jesus, ele já não se criaria na mesma família que Jesus se criou desde pequeno, ele já não se criaria mais com a cosmovisão da comunidade que abrigou Jesus há 2000 anos atrás, ele já não teria mais a língua aramaica como sua primeira língua, e sim a língua do país aonde ele fosse clonado. Então já não seria mais a mesma pessoa.
Entende? O ser humano não é apenas DNA, não é apenas molécula, não é apenas sangue. O ser humano é também personalidade, mente, criação familiar, comunidade. Então, esse indivíduo clonado de Jesus já não seria mais Jesus a nível de personalidade, a nível de ideias. Ele seria Jesus a nível de DNA, a nível de genética, mas não a nível de personalidade. Sem falar que esse indivíduo, se ele ficasse sabendo que ele é o DNA de Jesus, ele poderia acabar se irritando com a sociedade e resolvendo se vingar daqueles que mataram a sua versão original numa cruz. Então, haveria essa possibilidade. Quarto, uh, muitos sites que falam sobre isso, eles trabalham com a hipótese de que no futuro vai vir um homem que vai ser o anticristo. Esses sites eles já se aproveitam dessa ideia de que estão tentando clonar o corpo de Jesus exatamente para dizer que o anticristo será o clone de Jesus. Mas veja que essa visão de que o anticristo será um ser humano é uma das muitas visões apocalípticas daqueles que acreditam no Apocalipse de João. Então não significa que isso de fato vai acontecer. Muitos religiosos que acreditam no Apocalipse de João sequer acreditam que o anticristo vai ser um homem. Alguns religiosos afirmam que o anticristo será uma organização ou até mesmo uma nação, um poder político, e não necessariamente um homem. Então quer dizer que uma pessoa dessas religiões que lesse esse artigo, apesar de acreditar na Bíblia, ele não daria a mínima atenção se aparecesse um homem por aí dizendo eu sou o clone de Jesus. Ele não daria bola, simplesmente sairia, não daria bola para isso. Apenas aqueles que acreditam que no futuro o anticristo vai ser um homem é que começariam a ficar apavorados. Oh, esse daí é o anticristo, oh, esse daí é o anticristo. Veja, o quinto motivo pelo qual um cientista não daria mais atenção a isso seria o seguinte: existe uma coisa chamada bioética. Bioética. E a bioética proíbe que se façam clones humanos. Por quê? Porque imagine, por exemplo, na Bolívia. Suponhamos que o Hugo Chávez entre na Bolívia. O Hugo Chávez morreu. Então, esse novo Hugo Chávez que entraria na Bolívia, suponhamos que fosse um clone. Uma clonagem que foi feita do Hugo Chávez. Veja, em primeiro lugar, esse clone seria o próprio Hugo Chávez geneticamente falando, a nível de corpo, mas já não seria mais o Hugo Chávez a nível de personalidade, a nível de mente. E isso acarretaria em um problema político gigantesco para a nação boliviana. Por quê? Porque daí os atuais líderes, eles ficariam naquela situação, bem, esse é o Hugo Chávez ou ele não é o Hugo Chávez? Ele não é o Hugo Chávez porque ele não passou pelas mesmas experiências do Hugo Chávez e nem desenvolveu a mesma personalidade do Hugo Chávez, mas ele é o Hugo Chávez a nível físico. Então o que aconteceria é que esse clone, ele iria causar uma guerra civil na Bolívia, ele iria unir a si todas as pessoas que não estão felizes com o atual governo boliviano, e isso acabaria repercutindo numa guerra civil terrível, entendeu? De um lado você teria o clone do Hugo Chávez querendo se tornar líder da Bolívia como o verdadeiro Hugo Chávez foi. E por outro lado você teria os líderes atuais bolivianos que estão na liderança política não querendo que isso acontecesse porque eles afirmariam que ele é apenas um clone e que portanto não deve ter os mesmos direitos do original. Então você teria problemas terríveis a nível político, a nível ético, enfim. O mesmo aconteceria com todos. Imagine que o Joseph Stalin chegasse na Rússia hoje. Era isso que ia acontecer na Rússia. O mesmo que aconteceria na Bolívia. O mesmo que aconteceria na China de Mao Tse-tung. Imagine um clone do Mao Tse-tung aparecesse lá. Alguns chineses iriam querer que o clone se tornasse líder como o verdadeiro Mao Tse-tung foi. Outros indivíduos ficariam a favor dos atuais líderes chineses e não iriam querer o clone do Mao Tse-tung na liderança do país. O mesmo aconteceria com o clone de Jesus Cristo. Imagine que resolvessem de fato clonar Jesus Cristo. E aí, essas pessoas
que clonaram Jesus Cristo, mais tarde elas veriam Jesus Cristo, o Jesus Cristo clonado, digamos assim, dando ordens para as pessoas e as pessoas obedecendo, porque elas iriam dizer: ah, Jesus Cristo está me mandando fazer tal e tal coisa. Se esse Jesus Cristo fosse criado, esse Jesus Cristo clonado, fosse criado desde pequeno com um determinado ideal político, voltado para a revolução política, voltado para guerras civis, voltado para rebeliões, ele iria gerar uma comoção internacional de liderados contra líderes, ou de líderes contra liderados, causando uma confusão generalizada no mundo todo. Então quer dizer que nenhum cientista jamais iria se propor a fazer uma coisa dessas. Sem falar que da onde eles tirariam o DNA de Jesus Cristo para fazer a clonagem? Da lança de Longinos? Do Santo Sudário? O máximo que o Santo Sudário foi a nível de descoberta científica é que o Santo Sudário ele de fato foi feito lá por volta do ano 2000, embora alguns estudiosos afirmem que foi Leonardo da Vinci que fez a imagem do Santo Sudário, que fez a pintura do Santo Sudário, que, enfim. Então já não seria mais o DNA de Jesus Cristo no Santo Sudário. Da mesma maneira, na lança de Longinos, o máximo que os cientistas descobriram foi que a lança de Longinos ela data de 2000 anos, mas não significa que tenha sido a mesma lança que feriu o corpo de Jesus. Então, quer dizer, isso partindo do princípio de que Jesus de fato existiu. Quer dizer, tem mais esse detalhe. Então, quer dizer, nenhum cientista jamais entraria numa situação como essa de tentar clonar Jesus Cristo, fazer a clonagem de Jesus Cristo. E a nível de bioética, é proibido você clonar qualquer ser humano, mesmo que algum dia se tenha tecnologia para isso, para clonar seres humanos, é proibido a nível de bioética que você clone qualquer ser humano. Porque, por exemplo, se fazem um clone de você, e você for uma pessoa casada, pai de família que ama a sua família, como você sabe que o seu clone amaria a sua família da maneira como você ama? Como você sabe que se você morresse, o seu clone iria tratar a sua família da maneira como você os trata? Aí entra a bioética, entendeu? Por isso que é proibido você tentar clonagens humanas, entende? Então, pessoal, é isso, tá? Eu vou deixar abaixo o pseudo site científico, né? O WIT, science.org, né? E quem quiser visitar, né, visite, mas lembre-se, tudo que aparece ali no witscience.org não é verdade. Inclusive, há vários sites científicos dos Estados Unidos que mostram que o site WIT está errado, que o site witscience.org está errado, que nada daquilo ali é verdadeiro, e o próprio autor do site já se pronunciou dizendo que ele fez uma brincadeira, apenas isso e nada mais. E existe verdadeiramente um WIT, mas esse outro WIT é voltado para tecnologias, computador e coisas do gênero, e não para ciência biológica. Tá? Esse WIT voltado para a ciência biológica é totalmente falso, totalmente enganoso. E eu vou deixar o link desse site na descrição para vocês verem, certo? Então, falem para todas as pessoas que estão apavoradas, vão fazer o clone de Jesus Cristo. Falem para as pessoas, isso é mentira, isso é enganação. Ninguém vai fazer o clone de Jesus Cristo, ponto. Tá certo? Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue e participe. Um forte abraço, até mais.